Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais uma publicação, mas dessa vez uma publicação em vídeo. Por quê? Bom, eu publiquei na minha rede social, o Facebook, e eu perguntei às pessoas qual tema eu poderia escrever no meu blog. E duas pessoas pediram o mesmo tema, que é o medo, mas elas não abrangiam, não especificaram qual medo. Talvez medo de animal, medo do escuro, medo de amar, medo de confiar. Mas hoje, em principal, depois de ter muita oração, eu resolvi falar para vocês do medo de amar, esse medo do amor. Por quê? Porque talvez o ponto para todos os seus outros medos seja esse. E se a gente conseguir resolver esse medo, seus problemas vão estar solucionados. O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes na nossa vida, nós guardamos muitas coisas no nosso coração. Talvez coisas de quando a gente era pequena, era mais nova, era criança. E isso tudo hoje interfere na nossa vida adulta. Talvez nós não conseguimos mais seguir em frente, ou nós temos medo de nos apaixonar, talvez, medo de trabalhar em um certo local, medo de não conseguir. Então tudo isso influencia. Onde eu quero chegar? Eu quero que você imagine comigo uma criança, certo? Uma criança que ela não recebeu amor. Ela vai conseguir dar amor? Não. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, não é mesmo? Então, às vezes, isso pode ter acontecido com você ou pode ter acontecido comigo, coisa que já aconteceu, isso eu falo com toda certeza. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha vida, certo? Bom, aos meus 13 anos, eu me apaixonei, assim, verdadeiramente por uma pessoa. E eu queria que a minha vida desse certo com aquela pessoa. Só que ali eu era o quê? Uma adolescente, até mesmo uma criança. Eu não sabia verdadeiramente o que era a palavra amor. Então, naquele amor todo, muitas coisas fizeram com que aquele relacionamento não desse certo e ele foi descartado. Enfim, hoje eu tenho 20 anos, mas eu carrego algo dentro de mim. É um exemplo, tá, galera? Para vocês tentarem entender. Como assim, Natália, você carrega algo dentro de você? Bom, hoje com 20 anos, eu tenho um pouco de medo. Talvez medo de confiar que eu vou conseguir ter um relacionamento duradouro. Natália, você namora? Sim, eu namoro, graças a Deus. E aí é o primeiro passo, romper os medos, reconciliar consigo mesmo. Bom, vocês lembram que eu falei, há segundos atrás, que eu não dava certo com o namorado que eu tive com 13 anos. Não, eu sei, mas não deu certo. Então hoje eu carrego isso. Nossa, se eu fui traída por aquela pessoa lá atrás, será que essa pessoa vai me trair? Como que eu faço? Não, mas eu tenho medo de me entregar a um relacionamento. Não, eu tenho medo de conversar com minha mãe e ela brigar comigo. Ou eu tenho medo de confiar em alguém e essa pessoa me machucar, contar tudo. Bom, isso tudo influencia no nosso passado. Por isso que eu comecei falando, dando esse exemplo da minha vida. Por quê? Nós vivemos hoje o presente, certo? Mas nós carregamos esse medo que talvez não seja do presente. Nós temos medo do nosso futuro. Eu tenho medo talvez de confiar em você e no futuro você falar algo da minha vida para alguém. Às vezes eu te contar um segredo e você me decepcionar. Talvez porque você foi decepcionado. E o decepcionado vai para onde? Vai para o passado. E talvez o seu passado interfira na sua vida de hoje. E por isso você carrega tantos medos no seu coração. Para ser mais específico, nós só iremos conseguir tirar esses medos que nós carregamos se nós reconciliarmos com o nosso passado. Natália, como eu faço isso? O meu passado, ele me machucou muito, ele foi muito difícil. Eu sei, o meu passado também não foi muito bom. Até porque se eu falasse do meu passado, a gente ia ficar aqui a tarde toda e a gente não ia chegar onde eu quero chegar. Bom, você precisa reconciliar com o seu passado. Como que é isso? Se perdoar pelas coisas que você fez lá atrás, sabe? Às vezes a gente carrega algo dentro da gente, talvez sentimentos, e não é sentimentos, é só falta de perdão. Às vezes a gente acha que nós não iremos conseguir em frente se aquela pessoa não estiver do nosso lado, ou se eu não estiver com aquele carro, ou se eu não estiver com a minha casa, com o emprego que eu sonho. Talvez a gente acha que nós não conseguiremos seguir em frente. Por quê? Porque a nossa felicidade está ligada a algo. E não é isso. A sua felicidade depende de você. Os seus medos, eles podem acabar
se você aceitar romper com isso. Então, é um processo que dói. Por quê? O amor rima com dor. Então, amar dói, sabe? E tirar esses medos também dói. Então, nós temos que conseguir isso. Você tem que conseguir. Mas você também tem que acreditar que você é capaz. Qual é o seu medo? Vamos dar um tanto de exemplos aqui, até porque eu quero que vocês sejam mais específicos em qual medo você quer. Aqui eu só vou abranger o assunto, vou só falar um pouco do assunto, e aí vocês vão me dizer qual medo que vocês querem que eu fale especificadamente. Um exemplo. Talvez você tenha medo do escuro. Talvez você tenha medo do escuro porque quando você era criança, você ficou ali em um quarto escuro muito tempo. E hoje isso você tem 30 anos e não consegue, isso pra você talvez seja uma vergonha. Mas por quê? Olha, presta atenção nessa parte. Nós temos o nosso consciente, que é o que a gente lembra, o que a gente fez ontem e a gente lembra hoje, certo? O nosso subconsciente, o que você fez mês passado, você ainda lembra hoje. E o seu inconsciente, que é o mais importante que nós devemos sempre trabalhar. Talvez quando você tinha 5 anos, você foi trancado nesse quarto escuro, você não lembra, mas hoje você reflete essa consequência do seu passado. Entenderam onde eu quero chegar? Você precisa reconciliar com o seu passado. Natália, como eu faço então para lembrar as coisas que estão no meu inconsciente? Oração. A oração é a base de tudo. Bom, a gente sabe que os medos não vêm de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para refletir ou para pesquisar. Na Bíblia, creio que em todas as páginas tem alguma coisa falando do medo. Eu esqueci quantas vezes tem a palavra não tenhas medo. Eu digo para vocês que eu não lembro, mas eu sei que tem essa palavra muitas vezes. Se eu não me engano, são 394 vezes que fala na Bíblia a palavra não tenhas medo. Porque o que Jesus quer dizer com isso? Que Ele vai estar ao seu lado o tempo todo, que você não precisa ter medo. Você só tem que confiar e acreditar que existe um Deus que vai cuidar de você, que existe um Deus que vai te carregar no colo, que vai te livrar desses medos. O medo é o mais difícil de tudo, porque controlar o medo não tem como. Outro exemplo da minha vida para vocês. Certa vez, eu estava saindo do curso e eu fui assaltada. Bom, o assaltante, ele falou assim comigo: ô menina, passa esse celular aí, certo? A minha dificuldade hoje para vocês e como eu reconheço para me poder controlar. Todas as vezes quando eu vou dormir, se eu estou em casa sozinha, quando eu vou fechar a janela, eu sempre tenho medo de alguém falar assim: ô menina. Só a palavra ô menina me assusta, me cria um pouco de medo. Por quê? Lá atrás, eu fui assaltada, o assaltante usou a palavra ô menina e isso hoje interfere em mim. Então eu tenho muito medo quando alguém vira pra mim e fala ô menina. É uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que quando você reconhece, você dá conta. Ou seja, quando está de noite, eu vou fechar a janela, logo a minha consciência, o meu psicológico vem a palavra. Por quê? Nosso psicológico lembra aquilo, é sentimento, aquilo a gente guarda. Sentimento o quê? Desespero, aflição naquele momento. Então guardou, ficou gravado aqui. Mas eu reconheço que é isso. Então qual é o meu passo? Não tem ninguém falando comigo, menina. Isso está na minha cabeça, eu tenho que tirar isso. Entendeu? Como mexe muitas vezes, o medo mexe com o nosso psicológico, mas a gente tem que conseguir seguir em frente. Outro exemplo para você. A pessoa que foi traída, certo? Quando ela arruma um relacionamento, ela pode ter um ciúme um pouco mais agressivo. Um ciúme que não é bom. Ciúme já não é bom, né? Então, ciúme exagerado, pior ainda. Mas, se você foi traído lá atrás, se você não perdoou a pessoa que te traiu, se você não se perdoou, porque talvez você se culpa que o motivo da traição seja você, nesse seu relacionamento, nesse relacionamento de agora, você vai ter medo da pessoa fazer a mesma coisa do que a pessoa fez lá atrás com você. Ou seja, você não se reconciliou com o seu passado. Por isso você carrega esses medos. Ou às vezes, uma coisa que eu estou trabalhando, estou em processo de oração, o medo do casamento. Nossa, mas e se eu casar e eu separar?
Eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Eu tenho que acreditar que do mesmo jeito que eu falei com vocês, existe um Deus que vai me ajudar a encaminhar a pessoa e ali eu vou realizar, né, o matrimônio. Se eu tenho medo de um animal, como que eu faço? Tem pessoas que ficam histéricas, né, ao ver um rato, uma barata, algum tipo de bicho assim. Porque às vezes você era pequena, sua mãe, quando você estava no ventre da sua mãe, ela assistiu um filme e isso ficou gravado na sua cabeça. Ou talvez realmente a gente tem medo, todo mundo tem medo. Mas você precisa combater este medo. A gente precisa conseguir combater este medo. Olha pra você ver como é simples, talvez você nunca tenha pensado nisso. Uma barata deve ser desse tamanho, certo? Você é o quê? Um exemplo, tá? A barata desse, você é desse. Então você aqui, né, é maior do que a barata. Então, o que pode acontecer? Pela ordem, você vai matar a barata que está aqui. Então você pode pegar ela. Não é a barata que vai subir e pegar você, é o contrário. Então você também precisa vencer os seus medos. Um grande problema que eu disse para um amigo meu é que às vezes o medo dele é tão grande que não tem nada ali. É só a sombra. E ele tem medo da sombra. Vocês já assistiram aqueles desenhos do Covarde, o Cão Coragem? Acho que é isso mesmo. Coragem, o Cão Covarde. Isso. Eu não me recordo muito bem. Vocês lembram que sempre aparecia uma sombra, né? E aí ele tinha medo da sombra. Mas quando ele ia ver, o bicho era pequenininho. Era um ratinho. Mas a sombra era muito grande. Ou seja, talvez o seu medo esteja focado na sombra do seu passado. Sabe? E você tem que tirar essa sombra. Porque você tem que conseguir ser feliz. Você tem que conseguir ser feliz. Se o seu medo é pegar a estrada, você precisa conseguir romper esse objetivo. Como que eu vou romper esse objetivo? Pega a estrada. Natália, mas eu tenho medo. Mas você tem que vencer este medo. Você tem que controlar os seus sentimentos. Claro, não é porque eu tenho medo de pegar a estrada agora que eu vou sair desesperado e vou pegar a estrada. Lógico que não. O meu psicológico ainda ele não foi trabalhado. Mas começa como? Em uma maratona, certo? Ou melhor, quando a gente é criança, a gente não começa engateando. Depois a gente dá os primeiros passos. Depois a gente vai ficando em pé. E ali com os nossos, 9 anos de idade, a gente já está correndo pra lá e pra cá. E aí quando a gente está mais velho, a gente vai correndo, vai acelerando o nosso passo, não é isso? Assim acontece com o nosso medo. Se o seu medo é de escuro, o que você tem que fazer? Talvez não ficar em um lugar escuro, claro que não. Porque você vai estar se forçando, isso vai talvez causar algo até pior para o seu psicológico. Mas romper isso. Bom, se você tem medo do escuro, medo da noite, chama uma pessoa que mora com você, vamos na esquina comigo? Ali você já vai romper, sempre com uma pessoa do seu lado. Se você tem medo, talvez, do seu relacionamento não dar certo, reze. Acredite que vai dar certo. Mas para amar alguém, você tem que se amar primeiro. Você tem que perdoar a pessoa que te fez mal lá atrás. Porque senão o seu relacionamento ele não vai dar certo. E muitas coisas, que acontecem hoje é que a gente tem medo de Deus. Como assim medo de Deus? Porque a gente sabe que Deus é bom, mas a gente sabe que se a gente entregar aquele problema para Deus, vai doer, sabe? Vai doer. Vai doer porque Deus quer o nosso bem. Só que nós acostumamos tanto com isso que nós não queremos desapegar, nós não queremos jogar fora. Então nós temos medo de que Deus mexa no nosso coração, de que Deus nos ajude. Então por isso a gente acaba até evitando um pouco de Deus. E não pode ser assim na sua vida. Talvez se você tenha medo de confiar em alguém, foi porque você se decepcionou com uma pessoa lá atrás. Então perdoe essa pessoa. Se perdoe. Como que eu faço isso? Vai até a igreja. Fala ali, olhando para Jesus. Jesus, eu perdoo aquela fulana que me fez mal lá atrás. Eu perdoo aquele menino que me traiu. E Jesus, eu me perdoo porque eu não tenho culpa, sabe? Você não tem culpa por causa das coisas que aconteceram na sua vida. E aí quando você se perdoar, o perdão ele é um exercício diário. É a coisa mais difícil é perdoar. Porque Jesus pede que a gente perdoe infinitamente. Assim como Jesus nos perdoa todos os dias, porque nós erramos todos os dias. Então quando você perdoar, você vai estar pronta para seguir em frente.
em um novo relacionamento, confiando em uma outra pessoa, confiando em um novo amigo. Mas você precisa dar o seu primeiro passo. E o seu primeiro passo é isso. Você sair do seu lugar e ir pra cá. Sabe, você não pode ficar parada aí no lugar onde você está. Você tem que seguir em frente. Você tem que caminhar. Então não tenha medo. Sabe, não tenha medo de se entregar para uma pessoa. Não tenha medo do seu pai. Não tenha medo de conversar com a sua mãe. Não tenha medo desse tanto de coisas que está acontecendo. Apenas confie. Eu sei que confiar é difícil. Eu sei que falando assim parece ser muito fácil, Natália. Mas na prática não funciona assim. Eu sei. Eu faço isso. Mas é um exercício que todo dia eu tenho que conseguir. É um exercício que eu estou tentando, que eu estou buscando. Então você também é capaz. Eu acredito que você consegue. Então você também tem que acreditar que você é capaz. É um exercício que eu sempre faço para todas as pessoas que eu atendo em oração, que fizeram comigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero perder o medo, eu posso vencer o meu medo, eu consigo vencer o meu medo. Então, gente, aqui é só um primeiro vídeo exemplificando, né, mais ou menos vários tipos de medo. Mas se você quiser saber um medo em especial, por que acontece isso? Claro, né, que eu não sei explicar todas as perguntas, mas para isso que servem os estudos, para isso que serve a Bíblia, as palavras, os livros, e a gente vai estudar para tentar explicar o seu medo. Talvez você carrega hoje o medo de ser pai, medo de ser mãe, medo de ser rejeitado, abandonado, mas eu quero te dizer para todos esses seus medos que existe um Deus que vai cuidar de você, que vai cuidar do seu coração. Você não está sozinha, você não está sozinho. Tenha certeza que Deus te ama, que você nunca vai ficar só. Você vale um crucificado. Você é importante para Deus, é importante para mim, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que te amam. Então confia no Senhor, não tenha medo, apenas confie. E eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, você comenta, curte, compartilhe e depois tá isso na minha rede social novamente. E aí você que pediu sobre o medo, fala qual tipo de medo que você tem. Ou se isso te ajudou, que eu espero que tenha ajudado, eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe. Beijo.